cegueira que tanto nos acompanha para ver aquilo que de tanto ver deixamos de enxergar. Lá em nossa comunidade, eu estava falando que no Rio de Janeiro, particularmente quando chega o período do inverno, são os ipês que atraem o meu olhar. Às vezes eu sou obrigado a diminuir a velocidade do carro. Já confesso a você que até parei para poder enxergar a beleza dos ipês que começam a florir tardiamente, fora de época, porque somos acostumados a ver as flores na primavera, mas os ipês teimosamente lançam as suas flores no outro tempo, mancham o concreto com as suas cores, convidando a gente a perceber que a esperança pode sim brotar, mesmo quando a gente está distraído, mesmo quando a gente não imagina, e enchem tantas vezes aquilo que está ao nosso redor de beleza, bastando tão somente que a gente tenha olhos para ver. Espiritualidade artesanal é assim, a espiritualidade de Jesus é assim, a espiritualidade que Jesus quer para a gente é desse jeito, uma espiritualidade que se desdobra na simplicidade, mas que tem o poder de manchar o concreto, de transformar o cinza da existência e nos convidar de novo a enxergar o colorido da vida. Que espiritualidade é essa? Quando enxergamos então Jesus enfrentando o drama da morte, da proximidade da cruz, é na casa de Betânia que ele vai bater a porta, é lá para a casa do Lázaro, da Maria e da Marta, que ele vai nos convidar a descobrir uma faceta da espiritualidade que a gente não pode abrir mão, um elemento da espiritualidade que não sai de moda, nem perde a validade, nem mesmo a necessidade. Trata-se do acolhimento. Pastor Wellington, quando esteve lá na Redenção, falou que bom é saber, na hora da dor, um lugar que a gente pode bater a porta e ser a gente mesmo, porque na casa de Betânia, Jesus podia ser só Jesus. A primeira vez que você me falou isso, eu me lembrei imediatamente do último, no texto dele chamado Deus Crucificado, em que ele vai fazer um jogo com a maneira com que a gente se refere ao Mestre. Ele diz, a gente então faz uma combinação do nome Jesus, esse nome que é histórico, esse nome que é enraizado, esse nome que tem endereço, a gente sabe onde ele nasceu, a gente sabe filho de quem ele era, e o título que a ele atribuímos, o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Homem, o Eterno. Então, no nome de Jesus, nós temos essa combinação do aspecto humano com o aspecto divino, com aquilo que revela a sua encarnação, com aquilo que revela a sua transcendência. Mas na casa do Lázaro, Jesus não precisava ser Jesus Cristo, ele não precisava ser o Salvador do mundo, ele podia ser só Jesus sentado à mesa, porque ali, naquela casa, ele encontra acolhimento. Meus queridos irmãos e amigos, uma espiritualidade que não nos faz mais acolhedores, não é uma espiritualidade herdeira do Cristo, herdeira de Jesus, que desdobra os feitos do Mestre, uma espiritualidade que não faz a gente abrir o coração para o outro, tornar o outro bem-vindo na nossa existência. Há que se entender o movimento da conversão como um movimento que nos tira da hostilidade e nos leva para a hospitalidade. Há que se entender o movimento do encontro com Deus, do encontro com Jesus, como esse movimento que cancela os rancores, desarma o espírito e nos abre para o outro. Mas não só abre a gente para aguentar, para suportar, para tolerar, mas se abre para o outro para torná-lo bem-vindo em nossa própria história. É isso que o Cristo experimenta na casa de Marta, de Maria, de Lázaro. Ali nós somos convidados a desenvolver, a trabalhar, a cultivar, a tecer uma espiritualidade artesanal, porque ela é para cada dia, é singular para cada vivência. Uma espiritualidade que nos torna abertos para o outro, mas uma espiritualidade que nos tira desse lugar de super-herói, de super-homem, como se a gente não precisasse de ninguém, mas que nos faz estar conscientes de quando dói na vida, de quando sofremos na vida, também podemos e precisamos bater a porta do outro. Sim, aqui em Jesus somos convidados a desenvolver uma outra espiritualidade, não de fingimento, mas uma espiritualidade em que a gente pode abrir mão de títulos, em que a gente pode abrir mão, quem sabe, de poses, e simplesmente ser a gente mesmo,
E sendo a gente mesmo, descobrimos não só que nos aproximamos do Cristo, mas somos por Ele mesmo abraçados. Essa espiritualidade artesanal é uma espiritualidade que nos convida ao acolhimento, mas também é uma espiritualidade que nos convida ao posicionamento. É curioso, porque na casa de Betânia, a gente percebe então que existem as tensões. Ali há gente que está trabalhando e maquinando do lado de fora para a morte de Jesus. Ali tem do lado de dentro gente conspirando para que o projeto de Jesus não vá adiante. Ali tem gente que está querendo e ansiando que o Mestre consiga superar os poderes da morte que a todo instante estão à sua volta. Sim, na casa de Betânia, nós somos convidados a escolher lado. Na casa de Betânia, a gente é convidado a fazer uma escolha e uma decisão. Mas há que se pensar o modo com que Sartre fala das nossas decisões e escolhas. Porque quando você faz uma escolha, como por exemplo ser membro da Igreja Batista do Pinheiro, essa não é uma decisão que você tomou no dia do seu batismo. Essa não é uma decisão que você tomou no dia que simplesmente que você tirou carta ou pediu carta de transferência para essa comunidade. Mas essa é uma decisão que você faz todos os dias. Da mesma medida, estar ao lado de Jesus, estar ao lado do projeto de Jesus, não é algo que o fazemos simplesmente pelos hinos que cantamos. Não é algo que fazemos porque ao fim de semana você mudou o endereço religioso que você frequenta. Mas estar ao lado de Jesus é uma escolha que fazemos na medida em que dia a dia assumimos uma posição ao lado de um projeto de vida e estamos na contramão do lado de um projeto de morte. E é preciso combinar que um projeto de morte tem muitas faces, porque há gente sim a serviço através dos seus preconceitos da morte do outro. Mas tem gente que é capaz de, com suas palavras, matar o sonho. Eu particularmente acho que tem gente que para falar, devia tirar porte de arma antes, pastor. Porque quando fala, é uma agressão. Tem gente que talvez não tenha tido a coragem de pegar numa faca, numa arma, mas naquilo que diz, é capaz de ferir, e fere tão profundamente e tão assustadoramente, que nós às vezes ficamos impressionados com os resultados e desdobramentos. A casa de Betânia nos convida a assumir um posicionamento com a vida, ao lado de que projeto nós queremos estar. Curiosamente, João vai tirando nossas moletas, esse evangelho vai tirando então os nossos apoios, e vai mostrando para a gente que não basta frequentar um endereço religioso para dizer que estamos a serviço da vida, porque tem muita gente que usa a religiosidade para perpetuar maldades e preconceitos, para perpetuar opressão e rancores. Religiosidade não resolve a vida a serviço então do reino. É preciso mais que isso. Eu me lembro de um conto do José Saramago, chamado Conto da Ilha Desconhecida. É um livreto fininho, uma história deliciosa. Fala de um homem então que passa no palácio, vai à porta do rei para pedir uma embarcação, porque ele quer ir em busca da ilha desconhecida. E aí o rei pergunta: mas que ilha é essa? Ele falou: se eu conhecesse, ela não seria desconhecida, né, rei? Então a história é desse homem que está querendo que o rei lhe entregue uma embarcação. E aí o rei resiste, reluta. Mas o sujeito diz: bom, eu não vou sair da porta dos obséquios até que o rei venha atender o meu pedido. E a porta dos obséquios era uma fila enorme de gente pedindo sempre alguma coisa ao rei. Então a fila fica parada, porque o sujeito diz: só saio daqui quando o rei vier falar comigo. E o rei então, para liberar aquela confusão, não é que dá uma embarcação para o sujeito, mas tem uma mulher que cuida da limpeza do palácio, que fica extremamente seduzida por aquele sonho. E aí tem um detalhe na história do Saramago. Diz que ela larga tudo e toma então um caminho que pouca gente pegava, porque muita gente ia à porta do rei, à porta dos obséquios, mas pouca gente passava pela porta das decisões. E naquele dia ela escolheu passar por uma outra porta, pela porta das decisões. Meus queridos irmãos, há uma fila enorme na porta dos pedidos, mas na porta das nossas escolhas, às vezes não só não tem fila, como faz tempo que a gente não passa por lá.
Eu não canso de dizer que por vezes a gente gasta muito mais o peitoril da janela do que a soleira da porta. Gastamos muito mais simplesmente o tempo olhando para onde queríamos chegar do que andando nessa direção. O convite de João, em meio às tensões que ele nos evidencia, é que a gente precisa escolher a serviço de quem a gente vai estar. A casa de Betânia é um lugar de escolhas. Judas escolheu estar a serviço da morte. Mas Lázaro, Marta, Maria fizeram a opção pela vida. Esse grupo que talvez seja o símbolo da comunidade junina, da comunidade do discípulo amado, uma comunidade que escolheu o caminho do amor, o caminho do acolhimento, mas não o caminho da omissão. É uma comunidade que aprendeu a enfrentar quem ela entendeu que prestavam de serviço ao reino. Quem realmente quer estar desdobrando-se numa espiritualidade, a partir da espiritualidade artesanal de Jesus, precisa não só reencontrar o caminho do acolhimento, mas também reencontrar a necessidade de um posicionamento. Sim, essa espiritualidade artesanal nos convida não só ao acolhimento, ao posicionamento, mas também ao desvelamento. Aqui a vida se revela em todas as suas faces. Eu sinceramente não sei o que essa turma de um evangelho triunfalista faz com esse texto. Eu não sei o que essa turma que diz que basta ir para Jesus, que tudo se ajusta, que tudo se arruma, faz com esse texto. É curioso, porque aqui em Betânia se desvela tanto daquilo que a gente vive. É impressionante como o Isidoro, tratando desse texto, vai dizer que me parece que depois do gesto da Maria, derramando então sobre os pés de Jesus, bom, se esse gesto evidencia a expectativa dela sobre o mestre, ele vai dizer assim: eu suponho que os olhares devem ter sido trocados e um silêncio deve ter tomado conta da casa. Essa é a casa onde há sim acolhimento, mas onde há silêncio. Porque é engraçado isso, né? Eu às vezes acho que a igreja protestante, a igreja evangélica tem uma dificuldade enorme com o silêncio. É por isso que eu quero confessar uma coisa para vocês. Eu tenho uma amiga minha que me seduziu com esse convite, e ela disse assim: olha, André, no Rio de Janeiro, no período da tarde, depois do almoço, que dá um soninho, lugar bom para a gente ir à igreja católica, não é? Porque além de ser bonito de se ver, não tem ninguém perturbando você, dizendo assim: o que você quer alguma coisa, está precisando de alguma coisa, você consegue sentar e ficar quietinho. Sabe o que é verdade? Dá para você sentar e ficar quieto. Mas o que me surpreende às vezes em determinadas igrejas, não é só o sentar e ficar quieto, é como o silêncio pode compor a espiritualidade. A gente se acostuma ao barulho como se fosse não um cobertor, mas um papelão que a gente tenta se esconder do frio. Porque tantas vezes o barulho do lado de fora serve para esconder as angústias que o silêncio denuncia. E aqui, não só há espaço para aquilo que há para ser dito, mas há conforto para aquilo que deve permanecer não dito. Meus queridos irmãos e amigos, há necessidade para a gente ter um reencontro com o silêncio, sim. Há momentos na alma que a gente não consegue traduzir tudo que a gente vive em palavras. Há momentos, sim, em que basta com que o outro fique do lado, sem perguntar nada. A presença dele já é suficiente. É curioso, porque o texto começa dizendo que Jesus vai para a casa de Betânia. O Lázaro estava com ele à mesa. Isso é sensacional. Marta servia, Maria derrama o perfume, Judas reclama, Jesus responde. E eu fico me perguntando quanto mais não foi dito aqui. Falava no acampamento dos homens que o Kierkegaard, filósofo dinamarquês, escreve um livro fabuloso chamado Temor e Tremor, em que ele analisa o sacrifício quando Abraão vai levar Isaac para ser sacrificado, e a gente lê esse texto como se isso não tivesse custado nada para esse homem. Deus então olha para o Abraão
e diz assim: me dá o seu filho. E ele diz assim: beleza, Senhor, é para agora. O Senhor vai querer como? Fatiado, ao ponto, ou o Senhor prefere como? Sabe, a gente tira todo o estranhamento que o texto requer da gente. Aquele homem esperou a vida toda por um filho. Não dá para fazer isso sem se angustiar. Mas é curioso porque a gente lê o texto e a vida assim. A gente quer retirar a angústia da vida como se ela não compusesse a existência. Outro dia eu estava ouvindo uma paciente, pastor. Ela dizia assim: André, eu às vezes tenho muito medo da morte. Outras vezes eu tenho muito medo da vida. E sinceramente eu não sei qual é o medo maior. Mas se pudesse inventar um comprimido para eu me livrar disso tudo, eu preferiria o comprimido. Só que não tem comprimido para se livrar das tensões da vida. As tensões estão aí. E essa espiritualidade que propõe um anestesiamento diante das tensões é uma espiritualidade mentirosa. Porque a espiritualidade de Jesus é para a gente sim aprender a assumir as nossas dores e nem por isso perder a alegria. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Porque seguir a Jesus é também assumir a nossa cruz, é também assumir as nossas dores, mas é perceber que a dor e a cruz não têm a palavra final, porque a ressurreição sempre há de nos encontrar na nossa existência. Deus é aquele que tem a incrível capacidade de trazer à vida aquilo que a gente julgava que morreu. Desvelamento, é isso que acontece na casa de Maria, porque a gente percebe um Jesus entristecido, a gente percebe um Lázaro companheiro, a gente descobre uma Marta que está disposta a usar o que tem para abençoar o outro. Olha, meus queridos irmãos e amigos, quanta coisa vai se desnudando para a gente. Um dia, uma paciente do Rubem Alves, na época que ele era psicanalista e atendia, procura ele e diz assim: ô doutor, eu acho que eu estou ficando doida. E ele pergunta por quê. Aí diz assim: não, porque eu cortei a cebola, eu comecei a olhar para a cebola de outro jeito. Eu comecei a achar a cebola bonita, porque assim, a cebola deixou de ser uma coisa que eu como, para virar uma coisa que eu admiro. Achei bonito o sol entrando pela janela, batendo na cebola, parecia um vitral. Aí o Rubem olhou para ela e falou assim: não, você não está ficando doida não, fica tranquila, você está virando poeta. Às vezes a poesia é isso que tira o verniz das palavras e nos ajuda a enxergar a vida de outro jeito, a empregar os termos de outra maneira, a simplesmente desnudar diante dos nossos olhos coisas que a gente deixou de ver. Pois é assim, com esse desvelamento, com essa capacidade de enxergar outras coisas que a gente não via, que a tristeza, que a dor, que a angústia nos torna uma coisa que a gente simplesmente tem que se livrar dela, como se fosse um erro da existência. Mas é uma coisa que a gente se depara com elas, a gente lida com elas e descobre que ao lidar com elas, elas podem se transformar noutra coisa. Podem ser ingredientes, como quem vai para a cozinha. Pode ser elementos que não só servem para o paladar, para nos alimentar, mas para nos aproximar. Eu tenho saudade da época em que a centralidade da casa não era na sala, ao redor da televisão, mas era na cozinha. Eu imagino que talvez aqui em Alagoas, algumas das casas ainda preservem isso. Que chatice é comer cronometrado pelos intervalos comerciais, que bacana é comer, ou antes disso, estar ao redor do fogão, ainda no preparo da comida. Lembro de uma época em que a comida levava mais tempo para ser feita. Você lembra disso? As coisas eram mais demoradas, era outro ritmo, mas não tinha problema não. Era justamente a partir do cheiro que vinha do fogão, da panela, que as conversas iam sendo temperadas. Aí eu me lembro do poema da Adélia. Minha mãe cozinhava exatamente assim: arroz, feijão roxinho, molho de batatinha, mas cantava. E a memória da canção da mãe da Adélia dava outro tempero para as coisas. Algumas vezes, meus queridos irmãos e amigos, a gente percebe que a tristeza e a dor, a angústia e o sofrimento é parte dos ingredientes, e em meio a isso vem conversa, palavra do mestre, presença dele, e tantas vezes novos direcionamentos
que fazem com que a gente encare aquilo que há na vida, não para a gente perpetuar a dor, mas para a gente permitir que Deus transforme a dor noutra coisa. Espiritualidade de Jesus, a espiritualidade artesanal, não é uma espiritualidade da fuga, mas é uma espiritualidade em que a gente abre os olhos para perceber quais são os ingredientes que Deus nos dá, para com eles temperar a vida e transformar o que a gente vive em algo que reflita de modo mais pleno a glória de Deus. Para terminar, porque até eu cansei, eu diria assim, que essa espiritualidade artesanal, que não promete triunfalismos, nem caminho fácil, é uma espiritualidade que nos convida ao acolhimento, a abrir o coração para o outro, e sabe, abrir o coração até para a gente. É uma espiritualidade que nos convida ao posicionamento. A gente precisa escolher se a gente vai estar a serviço da vida ou a serviço da morte. Isso a gente faz todo dia. É uma espiritualidade que nos desvela, abre os olhos para a gente enxergar os dramas que aí estão, como parte daquilo que Deus quer usar para transformar a vida noutra coisa. Mas finalmente eu diria que essa espiritualidade artesanal, ela é sim um convite ao quebrantamento. Acho que não dá para passar por esse texto sem considerar esse ato simbólico da Maria, que pega então um perfume e derrama nos pés do Mestre. Sim, nos remete àquilo que acontece em Cantares. Sim, nos remete a uma experiência de aproximação. Mas eu gosto de enxergar aquilo que aparece no texto. Maria não se economizou. Não se economizou. Às vezes eu fico pensando que o grande drama da nossa existência é que a gente se economiza demais. A gente se economiza nas nossas relações, a gente se economiza no nosso sofrimento, até porque o outro não pode saber que está doendo na gente, senão o que ele vai pensar de nós? A gente se economiza na nossa relação com Deus, porque se eu me entregar mesmo, onde será que Deus vai me fazer parar? Onde será que Deus vai me enviar? É impressionante como a gente se acostuma em relações em que a gente se economiza o tempo todo. A gente se aproxima do outro se segurando, não se mostrando, não se revelando, usando máscaras, não se entregando, como se estivéssemos num jogo o tempo todo. A gente se aproxima de Deus e a gente supõe, num pensamento louco, que seja possível manipulá-lo. Usamos frases arrumadas, bem colocadas, como se fosse possível convencer Deus no nosso fingimento. O que me espanta no comportamento dessa mulher é que essa é uma mulher que não se guarda para depois, que não economiza afetos, que não economiza na entrega, mas ela se doa por inteiro aos pés do Mestre. Meus queridos irmãos e amigos, quantas oportunidades significativas nós perdemos porque a gente teimou em se economizar. E não há coisa mais insana do que se economizar diante daquele que entregou tudo por nós. O Mestre não poupou a vida, e é impressionante como a gente trata com mesquinharia a relação com o Senhor. A gente, diante da solicitação do Mestre, da presença do Mestre, a gente fica sempre dizendo, quem sabe amanhã, quando eu terminar a faculdade, depois dessa fase do trabalho, de repente as coisas se arrumam. Meus queridos irmãos e amigos, Maria faz diferença na história, porque ela teve a ousadia de não se economizar. Às vezes Deus nos chama e a gente se entrega, mas não inteiro, né? Porque sabe-se lá onde isso vai nos levar. A gente vai, mas não plenamente, porque sabe-se lá onde isso pode nos conduzir. A espiritualidade de Jesus é uma espiritualidade que nos convida ao pleno derramamento. Porque quando a gente se derrama por inteiro, quanta coisa acontece. Os meninos do teatro mágico dizem, milagres acontecem quando a gente vai à luta. Verdade. Mas eu também diria que milagres acontecem quando a gente se derrama, não se economiza. Não foi isso que aconteceu com o menino com os 5 pães e 2 peixes?
Puxa vida, entregou tudo. E no tudo que entrega, acontece mais do que imagina. Hoje eu gostaria de convidar você para que a gente possa tomar uma atitude ousada, para que a gente pudesse entregar tudo. Entregar tudo é reconhecer que por vezes está à nossa volta um projeto que não nos leva a canto algum. Talvez se ouvíssemos a voz do mestre, ele diria para você: cara, muda de caminho, isso aí vai te levar para a ruína. E algumas vezes o que leva a gente para a ruína é o modo com que a gente se relaciona com o reino. O que leva a gente com a ruína é o modo com que a gente se relaciona com nossos afetos. O que leva a gente para a ruína é o modo com que a gente se permite ser conduzido pelos nossos preconceitos. O dia que o pastor Wellington esteve lá na nossa igreja, a gente estava no momento de intercessão, que estava rolando com uma música do Cartola, belíssima. A lenda diz que o Cartola fez essa música para a enteada dele, que estava saindo de casa, indo para a prostituição. Aí ele faz essa canção: ainda é cedo, amor, mas começaste a conhecer a vida, já anuncias a hora da partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Presta atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida, em cada esquina cai um pouco a tua vida, em pouco tempo não serás mais o que és. Ouça-me bem, amor, presta atenção, o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinho, vai reduzir as ilusões a pó. Presta atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notares, estarás à beira do abismo, abismo que cavaste com os teus pés. Talvez a gente precise repensar se a espiritualidade que a gente vive está conduzindo a gente para o abismo, ou está conduzindo a gente para o jardim, como falava hoje de manhã. Espiritualidade que nos conduz para o jardim é a espiritualidade que segue a voz do mestre, porque esse é o jeito que Deus tem de transformar causa em jardim. A Bíblia diz que no princípio Deus criou todas as coisas, o mundo era sem forma e vazio, mas disse Deus: haja luz, e houve luz. Às vezes na vida começamos em dias sombrios que duram mais que 24 horas, mas as trevas dão lugar à luz quando a gente ouve a voz do mestre dizendo: ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida. E talvez ao nos permitir sermos guiados pelo mestre, a gente possa acolher e ser acolhido, se posicionar diante daquilo que importa e sermos fortalecidos nisso, sermos desvelados e descobrir que a vida é feita de muitos ingredientes, mas são eles que Deus usa para construir uma nova história. E assim a gente percebe às vezes que o projeto de Deus é grande demais, que nossos recursos são insuficientes para eles. Mas não tem problema não, nós nos derramamos inteiro nos pés do mestre, porque percebemos que é o mestre que faz todas as coisas e não nós. Amém? Acabou, gente, já falei demais, né? Eu cansei, você não cansou não? Fiquei cansado. Rosa Monteiro escreve um livro chamado A Louca da Casa, e ela conta a história de uma mulher que morava em frente de um convento, e todo dia ela ia lá comprar biscoito, adorava os biscoitos do convento, e ela sempre encontrava uma mesma freira e dizia para ela: olha, se precisar de alguma coisa, eu moro aqui em frente. Aí a Rosa Monteiro conta que um dia essa mulher estava no apartamento dela, não é que a campainha tocou, e ela foi ver, era a freira. Aí ela disse: a senhora está precisando de alguma coisa? Ela falou assim: preciso da sua varanda. Ela manda a freira entrar, abre então as varandas para ela, e da varanda dessa moça ela consegue ver todo o convento pelo lado de fora.
agradece a visão, agradece a generosidade. A freira toma o caminho de volta e entra de novo no convento. Através da visão do lado de fora, talvez tenha enxergado uma cerca que precisava ser reparada, uma grama que precisava ser aparada, uma parede que precisava ser pintada, porque de vez em quando a gente precisa se olhar do lado de fora. Olha, eu estou tão em casa aqui, tão em casa, porque eu já estou me sentindo em casa. Então lá em casa, às vezes eu sento no chão, porque fica bem melhor assim, né? Porque esse negócio de sala é que é lugar de criança comportada. Já levei muito beliscão na sala para me comportar direito por causa das visitas. Eu gostava mesmo era da cozinha. E na cozinha eu conseguia ouvir histórias que eu nunca mais esqueci. Aí eu sento no chão porque eu me sinto mais na soleira da porta, me lembrando das histórias e dos caminhos que eu precisava percorrer. Porque daqui a pouco, todo mundo, por mais que eu fale, eu já estou acabando de verdade, todo mundo vai pegar a soleira da porta e vai seguir para a sua semana. Mas antes de ir, talvez a gente precise fazer as escolhas que realmente precisamos fazer. Talvez a gente precise escolher que caminhos a gente queira mudar. Aquilo que a gente não quer mais economizar. O que a gente precisa pegar nas mãos do Mestre e dizer: Senhor, eu não sei o que eu faço com isso, mas eu sei que o Senhor pode usar isto para transformar noutra receita. Quem sabe Pinheiro possa ser de novo casa de Betânia, em que a gente não precisa dizer coisa alguma. Nosso silêncio já pode dizer tanto. Mas aqui pode ser o lugar em que nossas dores podem ser tratadas, nossas tristezas podem ser vertidas, nossas lágrimas podem ser colhidas, nosso sofrimento não precisa ser disfarçado. E tudo isso, nas mãos do Mestre, pode fazer nascer coisas que a gente julgava que tinha morrido. É o Nietzsche que diz que é preciso que hajam túmulos para que hajam ressurreições. Talvez essa noite a gente possa dizer para o Senhor: Senhor, eu preciso que o Senhor faça renascer coisas que eu imaginava que não mais viveria. Podemos orar assim? Feche os seus olhos. Bom, eu já estou aqui sentado, mas se você quiser se juntar a mim em oração e tem alguma coisa na sua caminhada que você precisa fazer ajustes, talvez essa seja uma semana em que você precise fazer novas escolhas. Talvez seja essa semana que você queira parar de se economizar e se entregar. Às vezes é se entregar inteiro para o seu filho, se entregar inteiro para o seu pai, para a sua mãe, se entregar inteiro para aquilo que Deus te chamou a fazer. Parar de se economizar. Sabe, às vezes esse pode ser o momento em que a gente não precisa disfarçar nossas dores e dizer: Deus, me ajuda nisso que vivo. E se é isso que você está precisando, eu só vou pedir para você uma coisa: fica de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Deus abençoe. 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 Pai querido, que alegria poder estar aqui. Ver o Wellington tem sido, para a minha vida, sempre um tempo de renovo. Talvez ele mesmo nem saiba quantas e quantas vezes ele já me pastoreou. E reencontrá-lo tem sido para mim provisão do Senhor. Por isso, Deus, eu quero devolver a gentileza a esse irmão, amigo, e te pedir nessa noite: cuida dele, cuida da Ódia,
cuida das meninas, que eles sejam guardados pelo Senhor, e que essa comunidade seja a cada dia mais e mais e mais e mais instrumento do Senhor, para que o teu cuidado seja real sobre essa família. Deus, aqui estamos de novo revivendo, relembrando, transformando esse lugar aqui em Maceió, essa igreja, essa comunidade aqui no Pinheiro, e nos sentimos em Betânia, porque nós também somos parceiros, irmãos, nos sentimos reunidos com Lázaro, com Marta, com Maria, porque aqui tem histórias de gente que estava morto e voltou a viver. Isso, quem tem feito é o teu evangelho. Quanta gente, quantas histórias estavam sentenciadas ao fim, mas para a honra e glória do teu nome, o Senhor trouxe a vida de novo, e de novo, e de novo. Ó Deus, aqui estamos, porque há pessoas aqui que precisam de novo da manifestação do teu poder. Aqui reconhecemos, Deus, como tantas vezes nossas dores são carregadas solitariamente, em nome do papel a cumprir. Que essa comunidade, que os crentes aqui do Pinheiro possam abrir mais do que as portas do prédio, abram as portas do coração, para que aqueles que estão feridos da vida, mortalmente feridos, se sintam abraçados, acolhidos e tratados neste lugar. Pai querido, abre o nosso coração, para que a gente não rejeite quem o Senhor nos enviou, para que a gente perca a mania de teimosamente querer idealizar o outro, e na medida que ele não acompanha a nossa idealização, nós não somente fechamos as portas para ele, mas o lançamos de novo numa cruz. Ó Deus, ajuda a gente a acolher, a receber quem quer que o Senhor nos tenha enviado. Ajuda-nos como seguidores do Senhor a rejeitarmos esse projeto demoníaco, satânico, que perpetua a opressão, que perpetua o preconceito, que perpetua a morte de homossexuais, de negros, de mulheres, de crianças, e que a gente assuma uma fala a serviço da vida, uma postura a serviço da vida, que nós não tenhamos, Senhor, a arrogância de usar o teu nome, a religião, para dar vazão aos nossos preconceitos, para perpetuar, quem sabe, a nossa sede de oprimir o outro. Mas ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a mesmo que isso faça com que a gente seja incompreendido, mas que a gente escolha a vida, para que a gente escolha a vida. Senhor, aqui estamos para reconhecer que a vida da gente não é só alegria não, não é só vitória não é só triunfalismo não, mas tem tristeza também, tem luta também, tem dores também, e tem tanta coisa que a gente não entende, Senhor. E muitas vezes a gente, quando ouve as histórias, a gente não tem nada a dizer, a não ser lamentar e chorar junto, e dizer que a gente também não entende. Mas nós reconhecemos, Deus, que nossas dores em tuas mãos podem virar outra coisa, que nossas tristezas em tuas mãos podem virar outra coisa, porque o fim da vida não é a cruz. Nós não morremos, ó Deus, nós não vivemos para morrer, mas morremos para ressuscitar, porque nós cremos que o teu poder é maior que a morte, que o teu poder é maior que a tristeza, que o teu poder é maior do que toda e qualquer luta que estejamos enfrentando. E é por isso que aqui estamos nos rendendo, dizendo que a gente não consegue não, que a gente não sabe não, mas que queremos sim, aos teus pés, sermos conduzidos pelo Senhor. Nos conduz do caos para o jardim,
das trevas para a luz, da morte para a vida, da angústia para a esperança. É isso que pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E assim a gente caminha para concluir mais uma celebração. Eu não gosto de usar o termo "o culto está acabado", porque as palavras têm poder. Se o culto acabou, significa dizer que quando eu sair daqui, eu posso fazer e voltar às minhas angústias, e voltar à minha arrogância. Caio Fábio dizia que se não há culto, às vezes a pessoa, fui no culto, não tinha vida. Aí Caio dizia, porque faltou vida no culto. Se a sua vida tiver culto, todo culto que você for vai ser bênção. Queria fazer um desafio para você, Andréia. Foi um culto de oração, quando uma jovem negra, cantora maravilhosa, no momento de oração, cantou Cartola. E eu queria que você achasse a música Cartola. Ainda é cedo, amor. Porque de fato, vocês sabem, né?